Bom, gente, lei dos cossenos, né? Uma matéria aí muito utilizada, amplamente utilizada aí nos vestibulares, nos testes que o estudante aí faz ao longo da sua carreira aí de vestibulando, né? Geometria cai bastante lei dos senos e lei dos cossenos. Só que a lei dos cossenos cai muito mais, né? Bom, eu estou apresentando ela aqui, ó. É um início de um teorema de Pitágoras, né? Com esses dois produtos aqui, ó, menos 2bc, cosseno de A. A gente tem a construção, né, do teorema dessa lei dos cossenos. Não é o objetivo da aula, né? O objetivo é a aplicação da lei dos cossenos, aonde aplicar, como aplicar. Tudo bem? Bom, primeiro que lei dos cossenos é um artifício matemático que a gente utiliza para quando a gente não tem mais recursos e quando a gente quer calcular o valor de um ângulo ou de um lado de um triângulo e a gente não tem recursos como o teorema de Pitágoras, que só serve para triângulo e retângulo, né? Quando a gente tem lá, quando a gente não consegue utilizar os princípios básicos lá do seno, do cosseno e da tangente, tá? Porque a gente teria que ter ângulos de 90. Então aqui, gente, a gente consegue calcular lado e ângulo de um triângulo qualquer, independente do formato dele, utilizando a lei dos cossenos, tudo bem? Só que aí, o que eu queria comentar antes de iniciar? Lei dos cossenos é utilizado toda vez que a gente tem um triângulo com essa configuração aqui, ó, com esse esqueminha. A gente tem aqui dois lados fornecidos e o valor de um ângulo. Lá na lei dos senos, a gente tem o contrário disso, quando nós temos dois ângulos e um lado fornecido, tá? Lei dos cossenos é diferente, é o oposto. A gente tem dois lados e um ângulo, a gente consegue calcular o valor de x aqui utilizando a lei dos cossenos, tá? Então vamos calcular esse valor aqui antes da gente pegar uma situação problema de vestibular, tudo bem? Então vamos lá, aqui a gente tem x ao quadrado, né? Então aqui a gente vai colocar esse A aqui da formulinha, ele é o lado que é o oposto a esse ângulo aqui, ó, tá? A gente nunca pode esquecer disso. É fundamental a gente lembrar dessa conjectura aqui. A gente tem que pegar então esse lado A, ele é sempre o oposto ao ângulo que foi fornecido, que é o ângulo que a gente vai encaixar aqui, tá? Então aqui no nosso caso vai ficar então, ó, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 15, né, BC, fazendo o papel aí do 10 e do 15, vezes o cosseno de 60 graus, tudo bem? Então vamos lá, x ao quadrado é igual, 10 ao quadrado fica 100, né? 15 ao quadrado é 15 vezes 15, então isso daí vai me dar quanto? 225, né? 225 menos 2 vezes 10 dá 20. E isso vezes 15 dá 300, correto? Aqui tá fácil, né? 10 vezes 15 dá 150 vezes 2, 300, vezes o cosseno de 60, que é meio, 1 sobre 2, correto? Então a gente vem x ao quadrado é igual a 100 mais 225 dá 325, menos 300 vezes meio, número inteiro, multiplica só com o número inteiro. Então a gente bota o número 1 aqui, aí fica fração com fração. 300 vezes 1 dá 300. 1 vezes 2 dá 2. 300 por 2 fica então aqui, ó, 150. Ok? E aí a gente faz agora x ao quadrado, fazer essa continha de menos, fica 175. X é igual a raiz quadrada de 175, tá? Bom, 175, a gente não tem uma raiz definitiva aí, mas a gente pode entender o seguinte, que 175 é 25 vezes 7, ó. Tá? Tirando a fatoração, né? Fazendo o MMC, como alguns gostam de falar. Então aqui ficaria 25 vezes 7.
Então a raiz quadrada de 25, a gente consegue, né, extrair. A de 7 não consegue extrair, 7 é número primo, então ficaria 5 raiz de 7, sem unidade de medida, né? Então a gente bota aqui, fechou, tá feitinho o nosso calculado, o nosso x pela lei dos cossenos. Bom, agora a gente vai fazer aqui um exemplo, tá, de um exercício aí voltado com essa pegada de interpretação, né, de vestibular, utilizando a lei dos cossenos, tá bom, gente? Então eu já vou fazer a leitura dele, tá assim, ó. A falta de oportunidade em algumas regiões de conflito fazem com que uma parte da população recorra a embarcações clandestinas para buscar uma vida melhor nos países vizinhos. A figura a seguir mostra uma rota de travessia entre as cidades A e B. Tá? Então isso daqui tá sendo ilustrado no nosso desenho, tá, gente? Aqui nós temos a cidade A. Eu vou deixar um destaque em vermelho aqui, ó. A gente tem aqui, ó, a cidade A. E nós temos a cidade B aqui embaixo, tudo bem? Pergunta do exercício é: com base na figura, qual é a distância entre as cidades A e B? Tá? Bom, e aí o próprio exercício ele traz uma ilustração bem clara desse triângulo sendo formado, né? Esse triângulo que tem um ângulo aqui de 120 graus nesse vértice. A gente tem aqui um lado medindo 100 km, né? A gente tem um outro lado medindo 200 km. Tudo bem? E aí o exercício ele quer saber qual é a distância de A e B, né? Claramente, então isso daqui é a nossa incógnita, é o valor do nosso x. Tá? E aí, por que lei dos cossenos para esse exercício? Porque a gente tem aqui um triângulo irregular. Nós não temos aqui um triângulo que tem 90 graus, um ângulo reto, ou nós não temos talvez um triângulo que seja equilátero, né? Ou isósceles, que eu consigo dividir no meio. Então, nós não temos como aplicar um teorema de Pitágoras aqui por conta disso, ou seno, cosseno e tangente. Tá? A gente usa lei dos cossenos ou lei dos senos para triângulos quaisquer. Triângulos que não tem esse padrão, né, de ser ângulo reto, enfim. Tá? Aqui a gente tem, na verdade, um triângulo obtusângulo, né? Nós temos aqui um ângulo de 120 graus, que é maior que 90, caracterizando então esse desenho como um triângulo obtusângulo. E aí, gente, o que é mais importante para nós? É entender aqui, ó, que esse cenário aqui com um ângulo de 120 graus no meio e o 200 e 100, ou seja, um lado medindo 200 e o outro lado medindo 100, caracteriza a aplicação de lei dos cossenos, né, que eu tinha comentado antes no outro slide. Quando nós temos dois lados e um ângulo, a gente pode utilizar sim lei dos cossenos. Quando a gente tem dois ângulos e um lado, seria o contrário, aí a gente usa a lei dos senos. Então vamos aplicar a lei dos cossenos aqui, ó. Então aqui vai ficar, vou até usar esse pedacinho aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado é igual ao primeiro lado, 200 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, menos 2 vezes 200 vezes 100 vezes o cosseno de 120 graus. Tudo bem? Bom, antes de iniciar a segunda linha, eu quero falar uma coisa, né? O cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus, por espelhamento, né? A gente tem aqui que ele é equivalente a menos, aqui, né? Menos o cosseno de 60 graus, tá? 120 e 60 graus são ângulos da mesma família ali, né? Do π sobre 3 em radianos. Porém, como o 120 está no segundo quadrante, os valores para seno nesse quadrante são negativos. Tá? Consultem, eu tenho uma aula falando sobre isso. Tá? É interessante vocês darem uma olhadinha lá para quem não entendeu. Então, aqui, como o cosseno de 60 graus é meio, então o cosseno de menos 60 vai ser menos meio. Aí a gente vai botar menos meio no lugar desse cosseno de 120. Tá bom? Então aqui a gente vem, segunda linha de conta, 200 ao quadrado é 200 vezes 200, 2 vezes 2 dá 4.
esses 2 zeros com mais outros 2 zeros, a gente vai ter então 4 zeros. Então a leitura disso aqui fica 40 mil, né? Então 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que dá 10 mil. Mesma coisa, mesmo raciocínio, né? Aqui fica exatamente 2 vezes 200 dá 400. 400 vezes 100 ficaria 4 com 4 zeros, ou seja, 40 mil. Vezes o cosseno de 120 graus, que a gente já tinha visto de início, que é igual a menos meio. Então aqui, ó, 40 mil mais 10 mil, nós vamos ter um total aqui na terceira linha de 50 mil, 2, 4, menos 40 mil vezes fração, vezes meio. A gente completa o número 1 aqui com o número 1, fica fração vezes fração. 40 mil vezes 1 dá 40 mil. 1 vezes 2 dá 2. 40 mil dividido por 2 fica 20 mil. Menos com menos, porque é multiplicação, né? Então a gente vai ter aqui mais. Então nós vamos ter um total aqui de 20 mil. Próxima linha de conta, a gente já vai unir esses dois, né? 50 mil com 20 mil, a gente vai ter um total aqui de 70 mil. X é igual a raiz quadrada de 70 mil. 70 mil, eu não sei a raiz quadrada de 70 mil, eu acredito que muita gente também não sabe, mas a gente pode fazer o quê? Separar. 70 mil é a mesma coisa que 7 vezes 10 mil, né? Opa! 7 vezes 10 mil, né? Então a gente tira aqui, ó, fica 7 vezes 10 mil. A raiz quadrada do 7, a gente não tem o valor preciso, né? A raiz quadrada de 7 não tem. 7 é número primo, tirar a raiz quadrada do número primo, né? A gente vai cair aí no número irracional, né? A raiz quadrada de 7 é um número irracional. Mas a de 10 mil a gente sabe que é 100. Então a nossa resposta fica... Opa, mexeu aqui. Fica 100 raiz de 7 quilômetros. Ok? Deixa eu fazer um esboço aqui para ter uma ideia de um valor aproximado. Fazendo aqui, a gente vai ter por volta aí de 264 km e meio de distância da cidade A para a cidade B.